Tá? Bom, pessoal, então assim, um pouquinho assim, né? Eu botei esse trailer, tá? Que é um filme que saiu ano passado. Ninguém viu, né? Tu viu? Gostou? Sim. Tá? E assim, mostra um fato assim, que tem a ver com a nossa discussão, tá? Tem a ver com a história do pensamento econômico, porque o sujeito que é chamado, aí, que é considerado, né, o maior dos, não sei se o maior, mas talvez o último, né, dos economistas políticos clássicos, tá? O John Stuart Mill é o sujeito que vai fazer a linha de frente na defesa dos direitos das mulheres na Inglaterra. Tá? E a linha de frente mesmo, tá? Ele vai não só defender do ponto de vista teórico, tá? Teórico mais geral, digamos assim, dos direitos humanos de uma maneira geral, mas vai falar especificamente do direito das mulheres, tá? E do direito das mulheres e o direito das mulheres né? Enfim, tem uma série de argumentos de direitos humanos sobre o direito das mulheres, mas também tem argumentos de natureza econômica, tá? Porque, por exemplo, só dar uma ideia para vocês, né? Se as mulheres não são independentes economicamente, o mercado de trabalho e o mercado consumidor é só metade, né? Porque metade está excluído do mercado, tá? Então, ao mesmo tempo que o Mill faz uma defesa teórica, tá, de princípios da igualdade da mulher, ele faz uma defesa da igualdade da mulher do ponto de vista da eficiência dos mercados, tá? Assim, né, para mostrar que uma economia, um país pode ser mais eficiente, pode crescer mais, né, e ter trajetórias, enfim, econômicas melhores, né, tecnicamente ser melhor, se as mulheres estiverem incluídas no mercado consumidor e no mercado de trabalho. Tá? E isso é interessante, tá? Porque o Mill é um dos caras que abre, né? E as sufragistas, né? Na verdade, isso se passa mais ou menos uns 50 anos depois. Tá? Então, o Mill dá origem a isso, né? Ele publica o Mill, né? A Submissão das Mulheres. Ele faz uma defesa no parlamento, tá? Por mudanças nas leis, porque uma das brigas... Tem um outro filme que é bem legal sobre isso, que que é Razão e Sensibilidade. Alguém viu Razão e Sensibilidade? Razão e Sensibilidade. Razão e Sensibilidade, se eu não estou enganado, esse é o nome do filme, tá? A história é a seguinte, são 3 filhas, tá? De um rico proprietário inglês e o sujeito morre, tá? E pela lei inglesa, as filhas não têm direito a nada, tá? E aí quem herda a propriedade é um tio ou um sobrinho, enfim, alguém distante. As mulheres enfim, passam a ser propriedade, passam a ser herança, meio que ser herança do sujeito, tá? E aí a história é a rebelião delas, tá? Como mas aqui do ponto de vista do direito civil, as mulheres não tinham, por exemplo, direito à herança e não tinham uma série de outros direitos civis e não tinham direitos políticos, tá? Então não podia votar, esse tipo de coisa, né? E o interessante é que o John Stuart Mill é o cara que está, como eu disse para vocês, está fazendo a frente nisso, tá? Agora, né, a pergunta de 1 milhão, né? Quem é o John Stuart Mill, tá? E por que a voz dele tem tanta força, né? E passa a ser um sujeito muito respeitado aí, não só no campo da economia, tá? Mas no campo da filosofia de uma maneira geral, tá? Eu, particularmente, conheci o John Stuart Mill quando eu estava terminando a minha graduação em filosofia. Eu fui fazer um trabalho sobre filosofia da lógica, tá? Com um livro sobre um sujeito lá alemão, o Frege, e o trabalho no final virou uma discussão do Frege com o John Stuart Mill sobre método científico. Tá? Então eu conheci, antes de pensar em fazer economia, eu já tinha conhecido lá a discussão epistemológica, assim, a discussão sobre o estatuto da ciência e que tem a ver com aquela coisa com o indutivismo inglês, tá? Por um lado, o indutivismo, né, quer dizer, o conhecimento ele tem que derivar da experiência, tá? E ele deriva da experiência a partir de um conjunto de regularidades, né? E por outro lado, quando a ciência está madura, ela estabelece alguns princípios gerais e esses princípios são dedutivos, tá? Então, a partir desses princípios gerais, eu posso reconstruir a minha cadeia de razões em cima da economia, por exemplo, né? Tanto usando o método indutivo quanto usando o método dedutivo, tá?
Então, é uma discussão assim, bem técnica mesmo de filosofia, e o Stuart Mill tem um livro, tá, que, se não me engano, ele publicou com 17 anos, que é o Sistema de Lógica. Tá? Então, aí um pouquinho assim, aos 17, ele publica um grande livro de lógica, que é o Sistema de Lógica. Aí eu pergunto para vocês, né, com quantos anos vocês acham que ele aprendeu grego? Segundo está na autobiografia dele, tá? Ele aprendeu grego com 3 anos de idade. Tá? Aos 7 anos ele tinha lido basicamente toda a filosofia clássica e a história e as tragédias escritas em grego original. Tá? Aí depois ele dizia que aos 11, 12 anos, tá? Ele dizia que já tinha composto alguns poemas em latim, tá? Mas nunca tinha tentado mesmo em persa e em grego, que eram as línguas que ele estava estudando. Tá? Então, aos 11 anos ele passa a ser o editor e revisor das obras completas do Bentham. Você lembra do Bentham, nosso conhecido? Tá? O Bentham era amigo do pai do John Stuart Mill, que era o James Mill, tá? Amigo próximo. E aí o John Stuart Mill, aos 11 anos, tá? Ele começa a se interessar por economia política. Aos 13 ele é o editor das obras completas do Bentham. Tá? Então, isso é interessante porque ele tem uma formação, né, um método de formação do pai dele que fez, por exemplo, ele ficar craque em álgebra e aritmética antes dos 10. E aos 20 ele teve um colapso nervoso, tá? Ele quase morreu porque, entre as coisas que a educação do pai dele dava, tá? Ele dizia que não tinha direito à preguiça, tá? Esse negócio, não podia ficar vadiando por aí, então não tinha direito a férias, tá? Não tinha direito a final de semana e também não tinha direito a muitos amigos, tá? Então o cara teve toda essa formação, né? E é um milagre que ele conseguiu produzir depois dos 20, tá? E não só ele produz, como ele produz muito, né? Já a partir aí, como eu falei para vocês, desde os 13 anos, quando ele digita as obras completas do Bentham. Bom, isso, gente, eu queria pegar esse fato notório, né, da vida do John Stuart Mill e lembrar para vocês de uma coisa que eu falei lá no início do semestre, tá? Mandei vocês lerem lá um capítulo da microfísica do poder do Foucault. Tá lá, tá ali no Moodle, tá? A microfísica do poder, capítulo 1, verdade e poder. Tá? Esse é muito interessante aí para quem quer levar a economia a sério, tá? Porque a economia é um espaço de poder. Tá? E mais do que isso, né? O John Stuart Mill, quando ele se coloca assim no berço esplêndido da tradição da economia política clássica inglesa, tá? E consegue fazer tudo isso que eu disse para vocês, tá? Ler grego a partir dos 13, álgebra e geometria antes dos 10, tá? Obras completas do Bentham aos 13, né? Sistema de lógica aos 17, enfim, né? Esse cara passa a ocupar, a palavra dele passa a ter um peso de verdade muito maior. As pessoas respeitam muito mais do que um sujeito desses dias e tendem a acreditar e levar a sério do que se a pessoa não ocupa um espaço de poder desses. Tá? Então, isso é interessante, porque o John Stuart Mill não só ele vai ter essa carreira, né, de acadêmico, né, de intelectual, mas como os outros, né, que a gente já viu da época dele, ele vai estar trabalhando no parlamento inglês. Tá? O parlamento inglês é a sede das grandes discussões, né, da Inglaterra de uma maneira geral, tá? E o John Stuart Mill vai ocupar a cadeira e vai ocupar lugar no parlamento durante muito tempo. Tá? Um outro dado interessante, tá? Que esse lado humanista, né, que vai desenvolver a gente vai falar bastante do lado humanista dele, tá? Vai desenvolver no John Stuart Mill, vem do seu amor pela Harriet Taylor. Tá? Lá na autobiografia dele ele vai dizer, tá, que a formação dele vem basicamente, né, tudo que ele tem a ver basicamente com 2 pessoas além dele, né? Então uma formação a 6 mãos. Tá? Por um lado, o rigor metodológico e lógico e acadêmico do seu pai, tá? E por outro lado, o amor incondicional
tá, da Harriet por ele e vice-versa, tá? Porque o amor deles era proibido pelo seu pai, e segundo contam na troca de cartas dos dois, eles passaram 20 anos numa mais plena e pura amizade. Tá? E aí quando o pai morreu e acabou o impedimento para o casamento, tá? Eles se casaram. Então, e diz, né, que não rolou nada, era uma amizade das mais profundas e sinceras que um homem pode ter por uma mulher ou por outro ser humano. Tá? E diz o John Stuart Mill que é a Harriet que desenvolve o seu lado humanitário, tá? A sua preocupação com a sociedade de uma maneira geral, com a situação dos que estão em situação de fragilidade social, né? Leva a uma fé do John Stuart Mill no progresso da humanidade, tá? No amor à liberdade, na defesa dos direitos humanos. Eu já disse para vocês, e eu repito, tá? Porque a gente vive em tempos difíceis, tá? E direitos humanos é bandeira de liberal, tá? Isso no Brasil que virou bandeira de progressista, não é, tá? Porque virou bandeira de progressista porque, afinal de contas, né, tem vários problemas aí, né, no desenvolvimento brasileiro, tá? Mas a bandeira dos direitos humanos, a defesa dos direitos humanos é uma bandeira burguesa, tá? Ela surge lá, né, codificada na Revolução Francesa, ela surge na proclamação da Constituição norte-americana e ela é fundamentalmente liberal, tá? Então são os liberais, os paladinos e os defensores dos direitos humanos, que encontram, talvez a sua expressão mais acabada de um sistema de direitos humanos na obra do John Stuart Mill. Tá? Vocês olham para lá, como eu disse para vocês, o cara é fofíssimo, tá? Ele tem vários pontos, tá? E interessante assim, que ele é um sujeito, como eu disse para vocês, tá? Ele é acadêmico, então ele analisa os pontos, a exaustão, tá? Tem aquela ideia de sistema iluminista ainda, né? De crítica sistemática, tá? E eu recomendo, tá? O Hunt não trata bem ele, tá? Diz que ele é reacionário, tá? Por suposto, tá? E o Brouet é curtinho, tá? Não dá muita bola para ele, tá? Aqui no Hellbronner, eu recomendo para vocês, ele está separado, tá? Ele tá mais pro meio aqui, eu já digo onde é que ele está. Ele está no Belo Mundo dos Socialistas Utópicos na última parte, na segunda parte, tá? A gente vai falar socialistas utópicos depois, tá? É nosso próximo ponto, depois do Mill, tá? Mas aqui no Hellbronner ele está depois dos socialistas utópicos, tá? Está no mesmo capítulo, mas está depois, né? Então tá, na minha página aqui ele está na 110, 100, 100 e poucos aqui, tá? Recomendo, tá? Eu gosto do Hellbronner, acho que eu já disse para vocês, quem já deu uma lida nele, tá? Vai ver que ele é legal, assim, que ele está mais em prosa, assim, tá? Eu acho que ele coloca os pontos importantes bem, assim, tá? Então, 103 na minha edição aqui, tá? Recomendo, tá? Não é muito comprido, né? Só que o fato é o seguinte, o John Stuart Mill é um dos caras que vai, que uma das coisas que está fervilhando no período histórico dele são as sínteses, tá? As sínteses econômicas. Por isso que eu volto a recomendar o texto do Sr. Pedro Fonseca, da Evolução da História Econômica, que ele pega e faz uma análise de quem são os clássicos da economia política, tá? Se vocês darem uma olhada no texto, ele mostra lá, né, tem maneiras diferentes de considerar os clássicos, tá? Mas uma coisa interessante é que, à medida que a economia vai se desenvolvendo, são realizadas as chamadas sínteses, tá? Então, a gente não vê aqui em HPE1, né, a primeira síntese neoclássica, tá? Que é 1870, já está no nosso período histórico, mas é conteúdo do HPE2, que a primeira síntese, né, que é do Marshall, tá? Porque o Marshall vai ter um livro que vai virar um grande livro-texto, né? Só que, e é isso que o Hellbronner diz aqui, tá? E vira mesmo, tá? Só que o texto do John Stuart Mill não é abandonado, tá? Eu fiquei, depois, por outras fontes, eu descobri que até a década de 50, mais ou menos, ele era o livro-texto nas principais universidades norte-americanas, tá? Então, a diferença, né, do Marshall tem várias diferenças, tá? Mas uma diferença de método,
Porque quando o John Stuart Mill trata os assuntos e ele trata e aborda a ideologia que está por trás das posições, faz uma crítica, tá? Ele tem vamos dizer assim, uma vibe filosófica, tá? Ele fala, ele trata, ele analisa, ele disseca, ele vê os diferentes pontos de vista, ele faz a crítica, tá? Então é uma coisa assim, bem trabalho, é minucioso, tá? É completo, mas é trabalho mais de filósofo. E o Marshall, quando fala da síntese dele, ele transforma, tenta simplificar suas explicações usando modelinhos matemáticos, que é aqueles gráficos que a gente conhece, tá? De oferta e de demanda, dois cruzes, as pontos de equilíbrio, né? Que é uma coisa que tem a ver com aquilo que eu já comentei com vocês, uma tendência da ciência em matematizar o seu objeto de estudo, tá? Então a verdadeira ciência é aquela que tem bastante matemática no negócio, tá? É uma ideia, né? Então, quando o Marshall faz isso, né, ele bota um monte, faz modelos matemáticos, né, define funções, define restrições, não sei o que e tal, né, e aquilo passa a ser considerado assim, como a linguagem da economia, aquela linguagem matemática que vocês vão ver aí, se já não viram um micro, tá, essas coisas, teoria do consumidor, da firma, né, equilíbrio, mercados perfeitos, né, aquelas coisas, tá? Custo marginal, variação marginal, tá? Só que, então isso é uma forma de fazer síntese, tá? Isso a gente não vai ver aqui. Mas o John Stuart Mill ele já faz uma síntese de diversos problemas que a gente já estava comentando, né? Por exemplo, o mais central deles, tá? Ele tenta fazer uma síntese de novo, né? A gente já viu o Sênior tentando fazer isso. Uma síntese entre, já viu o Seth tentando fazer isso, já viu vários tentando fazer, que é uma síntese entre o lado da oferta e o lado da demanda, tá? Basicamente, a síntese está girando e ela vai girar em torno do seguinte, ó, o determinante principal da curva de demanda são as utilidades. Tá? São as utilidades que formam as curvas de demanda porque são as necessidades, as utilidades têm a ver com as necessidades humanas, né? Então são as necessidades humanas, né, que formam a demanda do mercado, tá? Então a tendência é tratar a demanda pelo lado das utilidades, tá? Enquanto que a oferta, o que é a oferta? A oferta basicamente são os custos de produção, né? Que tem a ver com aquilo que a gente já comentei várias vezes, com a teoria do valor, né? A teoria do valor do trabalho. Tá? Então, pelo lado da oferta, né, quais são as condições da oferta? Tá? São as condições da indústria, tá? É preço de salário, trabalho direto, trabalho indireto, lucro, como é que esses diferentes componentes formam o preço, tá? Tudo isso a gente já comentou em vários autores, né? Tá? Então, o caminho vai ser esse, tá? Quando vocês pegarem e virem micro, a teoria que vão vender para vocês, ela vai pegar o lado da oferta da teoria do valor, tá? Ricardiana, e vai pegar o lado da demanda pelas utilidades, tá? E vai cruzar essas duas coisas, vai dizer o ponto de equilíbrio é quando essas duas forças aí elas se encontram, tá? Mas isso não está formalizado dessa maneira com John Stuart Mill, né? Em curvas, em gráficos, tá? Mas está muito claro as grandes forças de formação desses dois lados aí da economia, tá? Que mais? Tá? Então, o grande livro dele, tá? Aqui vamos entrar no primeiro assunto.
aqui ó, é a estrutura, tá, dos princípios de economia do Mill, tá? A primeira coisa são 5 livros, tá? Esses 3 primeiros livros aqui, eles tratam as questões de uma maneira estática, tá? O troço está parado, né? Trata como se fosse uma foto, tá? E esses 2 aqui estão relacionados a uma questão dinâmica, tá? O que o Hellbroner diz, por exemplo, sobre, né, só se resumir assim, do ponto de vista da economia política, qual é a grande contribuição que o John Stuart Mill dá à economia política? Ele mostra que a esfera da produção possui leis eternas e leis imutáveis. A esfera da produção, tá? Então, no chão de fábrica, valem as leis da economia, por exemplo, as leis de escala, tá? Quando produzir mais, diminui o custo unitário do produto, tá? Nas leis da produção, vale as vantagens de localização, tá? Então, é por isso que uma empresa siderúrgica, ela tem que ser, em geral, perto de uma fonte de ferro ou de carvão, tá? Não faz sentido fazer uma indústria dessas longe, tá? Porque tu tem leis econômicas da produção, tá? Então, o John Stuart Mill, ele considera, sim, que existe um lado da economia, a esfera da produção, que é científico, tá? Que é redutível a cálculos de escala, a cálculos de quantidade, tá? Os problemas básicos são determinação de preço, tá? E isso tem a ver, então, né, com coisas que os economistas e os reformistas não podem mudar. Tá? Então, por exemplo, quando o reformista quer fazer uma planta, uma indústria siderúrgica, ele tem que começar perguntando qual é a escala mínima economicamente viável para montar esse negócio. Tá? Porque é da natureza do negócio, da natureza da empresa, que ela tenha certas características e certos condicionantes econômicos. Tranquilo isso? Alguma dúvida em relação a isso? Tá? A esfera da produção. Tá? Então, a esfera da produção tem leis econômicas, essas leis são imutáveis, elas são descritíveis, por exemplo, para um engenheiro de produção, tá? Que sabe, por exemplo, uma lei econômica, né? Se diminui a espessura da lata, o produto, a mercadoria fica mais barata. Tá? Quanto mais fina a latinha, mais barata é a porcaria. Tá? Então, é uma lei econômica, tá? Que tem a ver, e tipo assim, eu quero reformar a sociedade, mas isso eu não posso mudar, tá? Se eu quero produzir a um custo unitário menor, eu vou ter uma eficiência ótima da escala de produção, tá? Eu não posso, por exemplo, uma siderúrgica, não sei se vocês sabem, né? Uma siderúrgica, para começar a produzir, ela tem que ter uma escala mínima, tá? Porque se ela não tem a escala mínima, ela fica ineficiente do ponto de vista econômico. Por quê? Porque na siderúrgica, o sujeito tem que ligar o alto-forno. Tá? Depois que o alto-forno está ligado, é uma novela para desligar o tal do troço. Tá? Porque se desliga, o troço racha e não sei o que, é complicado. Então, o forno, depois que a indústria siderúrgica começou a produzir, ela tem que ter um volume mínimo de produção entrando dentro do alto-forno para justificar o troço estar ligado. Tá? Isso é uma lei econômica, tá? Isso vocês aprendem a deduzir lá, quando fazer micro lá, quanto é que, né, qual é a escala mínima de produção, tá? Não na micro, mas né, com as ferramentas da micro dá para fazer isso, tá? E aí o John Stuart me diz, ó, isso é lei imutável, isso a gente aceita, isso a gente não discute, tá? Só que tem uma outra esfera da economia política que deve ser levada em consideração, e essa esfera é a esfera da distribuição. Por quê? A lei férrea dos salários do Ricardo, diz o John Stuart Mill, ela é verdadeira para baixo. Ou seja, o salário não pode cair abaixo do nível de subsistência. Por quê? As pessoas morrem de fome. O sujeito, para ser produtivo, ele tem que ter uma quantidade mínima de calorias por dia. Tá? Então, esse é o nível mínimo de subsistência. Agora, qual é o nível máximo?
O que o Ricardo nos ensinou sobre salários e lucros? O que não é salário é lucro, né? Estão lembrados? Tem uma relação inversa. Porque a gente deu o salário, tá? Isso é uma coisa difícil de entender, assim, a gente repete, assim, entende as palavras, mas a ideia é uma coisa mais... O salário, do ponto de vista do capitalista individual, ele é um custo de produção, eu disse para vocês, tá? O salário, do ponto de vista da economia, quando a gente olha os setores econômicos, ele garante a demanda, tá? Ele é que garante a demanda efetiva. Então, tá? Tem esses dois aspectos, tá? Mas olha só, as leis da produção são eternas e imutáveis. As leis da distribuição têm um limite inferior à subsistência do trabalhador e o limite superior é um ponto a ser negociado com o capitalista. Ou seja, o quanto o capitalista está disposto a ter de lucro e o quanto ele está disposto a pagar na forma de salário. E o John Stuart Mill vai dizer o seguinte: esse assunto, meus caros, é assunto da política, tá? Da economia política. Tá? E a proporção entre salário e lucro, ela pode ser alterada pela dinâmica política e social. Tá? Ou seja, é um ato de disputa. Né? Então, o John Stuart Mill vai se colocar ao lado dos reformistas. Tá? Porque exatamente ele não quer romper com o sistema capitalista, tá? Ele vai fazer uma análise do sistema capitalista, ele não vai romper, mas ele vai dizer que é possível sim melhorar a vida do trabalhador, que é possível sim criar instrumentos políticos que melhorem, aumentem a proporção do salário e diminuam a proporção dos lucros na sociedade. Tá? Então, ele vai ser com certeza o maior reformista do século XIX. Tá? Tudo isso dentro da tradição inglesa. Né? Como eu disse para vocês, o debate teórico do século XIX ele é definido nas linhas gerais pelo Davi Ricardo. Tá? Aí a gente viu o Ricardo defendendo os capitalistas, a gente viu o Malthus, o Sênior e o Bastiat defendendo os proprietários de terra, defendendo a nobreza, e agora a gente está vendo a turma que vai defender os interesses dos trabalhadores. Tá? E o primeiro dessa turma é o John Stuart Mill, e como eu disse para vocês, ele faz isso, tá? Ele cria um espaço dentro da economia política para a discussão dos salários dos lucros. Tá? Então ele vai fazer essa discussão dos salários dos lucros em vários níveis, tá? Vai dar uma dimensão filosófica para isso, uma dimensão social, uma dimensão econômica, tá? E vai se colocar claramente a favor dos trabalhadores. E para desespero, tá? Para verdadeiro desespero, né, da alta aristocracia inglesa, tá? Ele vai se declarar socialista no final da vida. Tá? Então, no final da vida, assim, mas os caras vão ficar muito amargurados com ele, tá? Porque ele vai tomar claramente um sentido reformista aí a favor dos trabalhadores. Tá? Então, a distribuição, né, tá? A produção, né, tá? São leis necessárias. A distribuição é objeto da economia política. O que realmente interessa não é tanto saber qual é a escala eficiente da produção de parafuso em uma fábrica. Claro, isso é importante, tá? Mas, né, é limitado do ponto de vista da ciência econômica. A ciência econômica, né, ela estuda muito mais do que a firma individual, que é talvez seja mais um assunto de administrador do que qualquer outra coisa, né? Mas a economia estuda a sociedade como um todo, tá? Essa visão aqui do John Stuart Mill é bem abrangente, tá? O economista é um cientista social, tá? Num lado forte, tá? Então, se a distribuição, tá? O que está no centro, então, ó, aqui também só algumas coisas para falar para vocês, ó. Ele parte do debate ricardiano, tá? Ele aceita lá, ele vai aceitar várias coisas, várias das ideias do Ricardo, tá? Mas ele está fazendo uma crítica fundamental ao Ricardo aqui. Porque no modelo do Ricardo, o que acontece com a distribuição? Qual é o modelo do Ricardo? O modelo da renda da terra. Tá? O que o modelo da renda da terra nos explica? Ele nos explica como a renda
na sociedade é gerada, né, e como ela é distribuída entre as diferentes classes sociais. Tá? Ou seja, tem um progresso na sociedade, né, tem um aumento da população, o país passa a usar as terras menos férteis, as terras menos férteis vão aumentar o custo de produção, a taxa de lucro está equalizada, tá? Mas aumentando o custo de produção aumenta o salário de subsistência em termos nominais do trabalhador, diminui a taxa de lucro. Tá? Por outro lado, o avanço para as terras menos férteis, para as terras mais distantes, faz com que a renda da terra seja reescalonada, né, de fora para dentro e tenha um aumento, né, dos níveis da renda em proporção ao lucro do produto líquido. Tá? Então, lembrar desse negócio? Tem que estudar isso aí, tá? Tem que voltar lá naquele modelinho que eu disse para você, aquele modelo ali é explicador, ele dá o mapa do negócio. Tá? Tá, mas o que o Ricardo está nos explicando ali? Tá? Tem a renda diferenciada da terra, tem não sei o quê, mas o ponto básico do Ricardo é que a distribuição da renda entre capitalistas, trabalhadores e proprietários de terra segue leis necessárias e imutáveis. Tá? Não é da vontade dos proprietários de terra que se gera a renda na terra deles. Estão lembrados disso? A renda da terra não é custo de produção, Ricardo, ela é diferencial. Porque ela equaliza nas trocas. Tá? Então, por um lado, o Stuart Mill ele vai aceitar o grosso da teoria do Ricardo, né? Ele vai aceitar vários pontos, né? Vai aceitar esse mapa, ele vai aceitar, só que quando ele chega na distribuição ele diz, olha, não é a distribuição determinada necessariamente por um modelo que do Ricardo. Tá? Porque aquilo que é salário e aquilo que é lucro depende de disputa política, depende de organização dos trabalhadores e depende dos direitos que os trabalhadores têm assegurados de acordo com a lei. Então ele vai agir nesses três frontes. Tá? Por exemplo, ele vai ser a favor, tá? E vai se unir ao Owen, tá? A gente vai ver ele é um socialista utópico, que vai ser o cara que vai fundar as cooperativas na Inglaterra. Tá? E ele diz, cooperativa é uma coisa boa para o trabalhador. Tá? Cooperativas de trabalho, cooperativas de consumidores. Tá? Não sei se vocês já compraram uma cooperativa de consumidores, que era uma coisa que apareceu em Porto Alegre na época. E tinha ali na Lima e Silva, quase do lado do Zafari, tinha uma cooperativa de consumidores. Tá? Isso é uma coisa legal de fazer assim, por exemplo, se alguém conhece alguém que vende, produz, né, um produtor de hortifruti granjeiro, pode fazer combinar o seguinte, se 10 pessoas se organizarem, compra direto do cara e o cara vem e entrega para vocês, tá? E distribui, né, sem vocês precisarem passar no supermercado, por exemplo. Né? Vocês formam uma cooperativa de consumidores, se fosse um só, o carinha não vinha lá, né, da chácara dele vender a caixa para vocês, a viagem não compensa, mas se tiver 10, 20, 30, compensa para ele, tá? Que vai ganhar mais do que venderia para o Zafari, por exemplo, e compensa para vocês que vão pagar menos do que pagaria no Zafari. Tá? Então, cooperativa de consumidor e cooperativa de trabalhador foi uma febre na Inglaterra a partir do século XIX, que acontece, isso é outra coisa, eu falo para vocês, né, do Malthus, e disse para vocês que o Malthus e o Senior, eles vivem uma época de crise. Né? Uma época de crise é uma época que as pessoas têm menos dinheiro. Se as pessoas têm menos dinheiro, elas usam mais a criatividade. Tá? E uma das maneiras de fazer o dinheiro render mais, né, é justamente se organizar cooperativas de consumidor para acabar com os atravessadores, para fazer compra direta. E aí o negócio fica mais barato. Isso é uma iniciativa que de fato acontece na Inglaterra. Tá? E o John Stuart Mill, por exemplo, ele apoia, tá? Então apoia o movimento cooperativista, tá? Mas ele apoia uma outra coisa, tá? Ele apoia o direito de associação dos trabalhadores, ele apoia os sindicatos dos trabalhadores. E vocês sabem que antes, né, eu não estou enganado, no período de vida do John Stuart Mill, era um crime passível com a deportação. Por quê? Porque até hoje, né, é um atentado contra a ordem econômica, tá? Associações de trabalhadores para elevar artificialmente o preço do trabalho. Tá? Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês conhecem, quem julga direito da concorrência no Brasil é o CAD, já ouviram falar? Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tá? Que é
tem toda a defesa das leis da concorrência. Uma coisa que o CAD sistematicamente proíbe é a cobrança de serviços médicos, odontológicos e hospitalares por tabela de sindicato. Tá? Acho que todo mundo aqui já pagou, dentista, psicólogo, não sei o que, tem tabelinha, o cara vai fazer esse serviço, o cara te dá uma olhadinha, não, peraí, dá uma olhada na tabela, lá tem uma tabela, tem um preço. Já aconteceu com alguém ali? Tá? Essa tabelinha é ilegal, tá? Não pode, porque isso é como luz de preço, né? Porque em tese um regime de concorrência, tá? Os competidores, ou seja, dois dentistas, não podem combinar preço, tá? Então não pode ter tabelinha cobrando os mesmos honorários, porque para ser competitivo, o sujeito tem que dar o preço do serviço dele a partir dos seus custos. Então, se o sujeito tem um consultório na Bela Vista, ele vai ter que cobrar mais, obrigatoriamente, que se o cara tem na Restinga. Tá? Mas se ele tiver uma tabelinha lá do sindicato, dos dentistas, com o mesmo preço, ele mostra para o paciente e diz, olha, o preço da minha consulta é esse. Tá? Isso inibe a concorrência. Mas enfim, fala. Não, só porque pensando, porque praticamente todos os sindicatos, sei lá, o CREA, a OAB, todo mundo está dentro. Mas isso, mas tem várias resoluções do CAD proibindo, não pode. Tá? Qualquer tabela, assim, em sistema de preço livre da economia, não pode ter tabela. Fala. Exatamente esse setor que você falou, tipo, de psicólogo, dentista. Não, é porque isso é uma prática arraigada, né? Tu faz uma consulta particular, como é que o cara fora o preço da consulta dele? Tá? Em geral, é uma tabelinha que ele pega do sindicato. Tá? Oi? Pelo custo dele. Ah, não sei porque eu considero muito variável, né? Não, mas é que cada um tem o seu, isso é uma economia de mercado. A economia de mercado exatamente é baseada na competição, a concorrência, no custo de produção dele. Tá? Então, por exemplo, o cara que tem um consultório próprio e que não paga aluguel, tá? Ele vai ter um custo menor do que um sujeito que está pagando aluguel. Tá? Se ele atende na casa dele, que não paga nem aluguel nem condomínio, ele vai ter um custo menor. Tá? Então, pelas leis da concorrência, pelas leis de mercado, né, onde receita marginal é igual a custo marginal, vocês vão ver aí isso aí, né? Ficção, essa hora da ficção, tá? Na verdade, o cara não faz com o custo dele. Tá? Ele não iguala. O que ele vai fazer? Ele pega uma tabela e define o preço da tabela. Todo mundo faz isso, tá? É uma prática regada no setor de serviço. O contador faz isso, o engenheiro faz isso, né? Isso eles têm, tá? Mas é que o CAD não tem muita força no Brasil. Você sabe que no Brasil tem aquelas leis que pega, que não pega, revolução, não sei o quê, tá? Mas em tese, essa prática ela é condenável, regime de tabelinha, para todo e qualquer preço livre da economia. Não pode, isso inibe a concorrência. Tá? Fala. Realmente eu nunca tinha pensado nisso. A gente pensa em cartel, mais de custo e tal, então o sindicato é tipo um cartel praticamente. Isso, mas quando a lei Sherman, por exemplo, tá, tem duas leis que criam direito à concorrência no início do século XX nos Estados Unidos. A lei Sherman e a lei Clayton. Tá? Aliás, quem gosta desse assunto, os magnatas de novo, tá? Porque elas surgem justamente em função dos magnatas. Que a Standard Oil tinha 95% da produção, refino e distribuição do petróleo no mundo. Tá? O mundo nunca viu um cartel tão grande. Tá? Por isso que o Hobsbawm chama da era do capital, né? Essas empresas que são maiores que o país. Tá? E aí a lei Sherman e a lei Clayton, elas entram em tese para coibir isso, e elas coibem, tá? Essas empresas vão quebrar, mas eles vão acabar com os sindicatos. Tá? E os críticos da lei dizem que, na verdade, ela foi criada mesmo para acabar com os sindicatos. Tá? E aí os caras botam a cavalaria para cima do sindicato, prendem todo mundo, porque é conluio, é combinação de preços. Então, do ponto de vista liberal, tá? Combinação de preços de trabalhador ofende direito à concorrência, tem que ser proibido. Tá? Essas leis foram aquelas que quebraram a empresa do Rockefeller em várias menores. Isso. A mesma que depois vai tirar a Microsoft do Internet Explorer, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Ela vendia o sistema operacional junto com o seu navegador, tá? Que venda casada. É contra o direito de concorrência, né? Não pode. Assim até hoje. Fala. Mas isso tudo baseado no pressuposto que atrapalharia o mercado. Isso, na eficiência do mercado, tá? No padrão de concorrência, né?
porque o padrão de concorrência e concorrência perfeita. Só que isso, por exemplo, se for numa cidade pequena que dá para ter só um consultório de dentista. Aí ele tem poder de monopólio. Aí o que adianta? Tá. E o que acaba acontecendo, por exemplo, em função desse tipo de coisa, tá? Porque é um serviço de necessidade básica, os caras botam um preço máximo, tá? Aí adivinha, no dia seguinte todo mundo está com o preço máximo. Aí tu precisa ter regularização no estado. Tá, mas assim, só para dizer para vocês, tá? O direito de concorrência, né? E as leis do direito de concorrência a gente pensa sempre que é empresa, tá? Mas os críticos dizem que em geral elas são elaboradas para evitar a associação de trabalhadores. Tá? E aí as medidas né? Importação para a Austrália, que a Austrália, Nova Zelândia, Tasmânia, tá? Mandava os encrenqueiros para lá, né? Esse negócio de ficar combinando preço de jornada de trabalho não tem nada a ver, tem que ter o custo de produção. Tá? Bom, fala. Os motoristas do Uber fazem a carteira, eu acho, sabia? Ah, é? Sempre que o cara me falou, quando tem show ou jogo, eles ficam tudo em volta. Né? E daí eles ficam cuidando no aplicativo de usuário quando entra a tarifa dinâmica. Sim. Aí quando entra, eles ativam no deles. Mas aí vocês podem fazer uma denúncia pro CAD, né? Tá? Aliás, eu não tenho nessa disciplina, mas na outra eu tenho um monte de coisa que eu gosto desse negócio de concorrência. Tá? Tem um monte de coisa, tem até uma questão do Uber sobre isso, né? Que dá bastante pano para manga, né? Porque quando o CAD avalia se é um mercado relevante, se não é, tá? Tem uma série, é bem interessante essa área, assim. E quem gosta de direito e economia, tá? É uma área que é bem legal, porque junta essas duas coisas. Bom, tocar o baile aqui, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês, assim, né, fechar esse primeiro ponto do Stuart Mill. Ele vai definir, tá, o seu sistema de economia política em duas esferas, e aí vocês vão ver que tem a ver com Marx também, porque o Marx também vai separar em esfera da produção e esfera da distribuição. Tá? Só que no John Stuart Mill, a esfera da produção ela tem leis imutáveis, tá? Ela é a área por excelência do engenheiro econômico, aquele que está valendo o custo de produção, está valendo, né, a esteira de produção, esse tipo de coisa. E tem a parte da distribuição, aonde o economista político deve morar. Tá? Deve morar, tá, dentro do parlamento, deve morar junto, né, de onde a distribuição é discutida, porque a distribuição é um assunto de economia política. Tá? Então, o que eu estava comentando com vocês, ele é a favor das cooperativas, que é uma forma do socialismo inglês, que é bem interessante, tá? Porque a Inglaterra ela vai ser o berço de grandes pensadores socialistas, mas eles são socialistas do tipo torcem o galho, tá? Eles não rompem com o sistema capitalista, né? Então eles vão para uma vibe tipo assim, associações, cooperativas de consumidores, de produtores, tá? Que é uma maneira de se fazer o socialismo inglesa. Tá? A outra maneira no continente ela vai ser mais radical. Tá? E aí é interessante saber pensar por que na Inglaterra o socialismo compõe com a burguesia e no continente os caras vão se trucidar. Tá? Mas na Inglaterra o fato é que compõe e a tradição inglesa é muito interessante, gente. Tá? O Sr. Carlos Horn, que é agora o diretor da faculdade, ele estuda bastante os sindicatos, o sistema macro. Né? Não, é do Brasil. Ele estuda muito os sindicatos ingleses, tá? É interessante, é um grande tema, tá? Mas assim, então, as cooperativas, e uma outra coisa, tá? Porque o John Stuart Mill, ele é iluminista, né? E ele acredita na boa-fé das pessoas, tá? Então, uma maneira de conseguir melhorar a vida da classe trabalhadora era convencer os capitalistas a terem lucros menores. Tá? Chegar para o capitalista e dizer, cara, por que tu quer um carro de luxo, sabe? Uma Mercedes, um iate, tu pode ter um lucro menor, né? Que é a participação que tu tira para a tua vida, né? E tu pode aumentar o salário de subsistência dos trabalhadores. Bem, né? Você é um cara legal. Então tem assim uma coisa assim, ele de fato, tá? Porque no Brasil é visto com cinismo, né? Mas se vocês pensarem que as grandes universidades americanas são financiadas com dinheiro de doação, gente. Tá? O cara vai lá e tira do seu bolso,
tá? $100.000 e paga a sua universidade, tá? Pensem quanto vocês querem deixar para a URGS em forma de doação daqui a 10 anos. Quanto a URGS merece na vida de vocês, tá? E pergunta quanto a URGS ganha de doações hoje dos seus alunos, que devem ganhar aí a 1 milhão de alunos, alguma coisa parecida, porque, né, 50 mil alunos aí por ano, né, tá? Não troca todo mundo de ano para ano, mas tem 100 anos, tá? Passou bastante gente por aí, tá? Mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, tem, tá? Os caras fazem doações, né? Tem coisas que funcionam numa base de doação, tá? Eu sei que a PUC de São Paulo fez isso, né? Mandou 50 mil cartas seladas pedindo doações para os seus alunos, tá? O que ela recebeu na forma de doações não deu para pagar os selos, sabe? Ninguém quer. Tá? Mas o Jefferson Mill acha que, né, as pessoas estão sempre dispostas a fazer uma boa doação aí em nome da humanidade. Tá? É bem típico dele. Tá? Muito bem. Tá? Então, uma outra ideia, que é o seguinte, ó, o John Stuart Mill vai ser, depois do Bentham, o grande teórico do utilitarismo. Tá? Que a gente viu uma versão meio chinfrim do utilitarismo, tá? Assim, né, os caras que tentam adaptar a teoria utilitarista do Bentham para a economia, tá? O negócio não funciona bem, tá? Ali, né, aquela coisa do Sender, né? O sujeito termina com a intercomparabilidade de utilidades para tirar o poder distributivo do princípio da utilidade, tá? Então os caras fazem esse tipo de coisa. E o John Stuart Mill não, tá? O John Stuart Mill é um cara muito mais legal, tá? Primeiro, porque lá no Bentham, a grande crítica que falou Bentham é que o sistema psicológico dele era muito simples, tá? Porque ele diz basicamente o seguinte: as pessoas procuram o prazer e fogem da dor. Estão lembrados desse negócio? Tá? Essa é a célula básica. As pessoas funcionam assim, procurando prazer e fugindo da dor. Tá? O Mill vai dizer que isso é uma caracterização imperfeita, incompleta e, para todos os casos de análise, insuficiente das verdadeiras motivações humanas. Tá? O que as pessoas querem não é prazer, é felicidade. Tá? E felicidade é muito mais que prazer. Tá? Porque, para a gente ser feliz, tá? Tem toda uma outra história que eu vou contar para vocês, né? Para a gente ser feliz é um processo. Tá? A felicidade não é um instantâneo de propaganda de margarina. Tá? Ela é um processo que tem a ver com o fortalecimento e com o desenvolvimento das habilidades superiores do homem. Tá? O conhecimento, a filosofia, as artes, a música. Tá? Então, são as artes superiores, tá? São as faculdades superiores do homem, as faculdades superiores da arte, que promovem a verdadeira felicidade do homem, e não os sentimentos mais baixos. Tá? Então, essa é a vibe dele. Tá? E ele vai ser um cara que vai pegar uma ideia. Não sei se vocês já ouviram falar disso aqui, eu até ia trazer para vocês darem uma olhada. Tem a paideia é um conceito grego, tá? Que traduzido hoje seria grosseiramente educação, tá? Mas a paideia é muito mais do que educação formal, por exemplo, a educação que a gente faz na faculdade, tá? Paideia é uma formação do homem no seu sentido completo, tá? É uma formação não só, né, acadêmica para ganhar uma titulação, mas é uma formação também em termos de cidadania, tá? Para o sujeito ser um cidadão melhor. Por exemplo, gente, uma coisa que falta hoje no Brasil é urbanidade no trato, né? Tipo assim, a gente vai no supermercado, tá? Daqui a pouco o sujeito te atropela de carrinho, tá? Tu tá andando na rua, tem que se cuidar, daqui a pouco o ônibus passa por cima de ti, tá? O cara é motorista, profissional, né? Como é que o cara não respeita, né? Não vê a humanidade do outro, assim, quer passar por cima, tá? O diagnóstico é falta humanidade, falta reconhecer na outra pessoa, né? Os mesmos direitos, né? As mesmas características que eu tenho em mim, né? Tá? Então, o Mill,
ele vai ter uma teoria muito mais completa sobre a educação. Tá? A educação, ela não é, e a gente reduz, né, a educação no Brasil, ela passa a ser muito reduzida a uma formação técnica, né, uma formação para o mercado, né, ganhar um diploma. Tá? E é interessante quando a gente vê os sistemas educacionais que dão certo no mundo. Tá? Esses dias eu vi um videozinho sobre aula de primeira série para crianças na Noruega. Tá? E é muito interessante, tá rolando, não sei se alguém viu aí, e é muito interessante porque a educação começa pela casa. Então as crianças têm mini casas na escola, tá? E elas têm que se familiarizar com as suas tarefas. Então, a ideia é que as crianças aprendam desde cedo a cuidar da sua roupa, tá? Que aprendam a cuidar da sua comida, que tenham uma boa relação com o colega de quarto. Tá? São coisas que podem ser ensinadas na escola, né? Se tu tem uma visão de formação mais global, né? Que tu acha que o processo de educação é muito mais assim, do que um momento de sala de aula, né? Tu tem uma visão mais global da coisa, tá? Então, o Mill tem essa ideia, tá? Que é uma ideia que não é, se a gente pega aí na economia política clássica, não é uma ideia só do Mill, mas a gente encontra esse fofismo, né? Essa ideia assim, humanitária, a gente já encontra no Adam Smith, tá? O Adam Smith também é um cara muito interessante, tá? Bom, e essa educação geral, né? Essa ideia de paideia, ela tem muito a ver com uma outra coisa que diz o Stuart Mill é inata no ser humano, tá? Que é o autocultivamento, a tendência natural ao autodesenvolvimento das pessoas. Tá? A ideia é assim que as pessoas procuram ao longo da vida ir cultivando seus interesses, tá? E fortalecendo suas habilidades superiores. E, né, bem dentro da tradição grega, a habilidade superior que a gente tem que ter é a habilidade política. Tá? É a habilidade de conseguir viver na cidade. Então, isso envolve, como eu disse para vocês, né, a urbanidade, né, o reconhecimento do outro, tá? O reconhecimento de direitos, né, o reconhecimento de que a minha vontade particular não pode sobrepujar o espaço público, né, o respeito à ideia de espaço público. Tá? Enfim, tá? Também tem uma outra coisa interessante, que tudo isso, gente, esse altruísmo, né, essa capacidade de ajudar o outro, de enxergar a humanidade no outro, tudo isso pode, segundo o opinião do John Stuart Mill, ser feita sem igreja, sem religião. Tá? Nós, homens, podemos cultivar sentimentos morais e praticar o bem ao próximo sem precisar acreditar em Deus. Tá? Basta a gente reconhecer nas outras pessoas a nossa humanidade, tá? E nos considerarmos todos membros de uma mesma coletividade. Tá? Bom, tá? Ele vai também, com isso, né, com essas ideias todas, ele vai propor reformas legislativas. Por quê? Porque no pensamento liberal, tá, o lugar por excelência das grandes decisões é o legislativo. Tá? O legislativo que faz as leis é o lugar por excelência onde essas coisas são discutidas. E é lá que o John Stuart Mill vai apresentar seus projetos. Tá? Alguém tem uma hora aí que... É 9h36. 36? 37. 17. Tá. Bom, então, eu termino aqui, tá? Então, assim, ideia geral, tá? Agora, algumas coisinhas um pouquinho mais técnicas aqui que eu queria falar para vocês, tá? Então, esse 10.13 e 10.4 é na próxima aula, tá? Falar um pouquinho aqui sobre a teoria do valor da distribuição, tá? Como eu disse para vocês, o Mill ele vai ter um espírito de síntese, tá? Então ele vai pegar aí nesses pontos aqui, nos tópicos clássicos aqui, né, da teoria do valor, ele vai pegar a teoria, basicamente ele vai aceitar a teoria ricardiana aqui,
tá? Que é salário mais lucro. Para lembrar? O que é custo de produção? Lá no modelo do Ricardo, lá na renda diferencial da terra. Custo de produção é salário e lucro. Tá? Questão de prova. Tá? Segundo o Ricardo, a renda da terra é custo de produção? Verdadeiro ou falso? Falso. A renda da terra não é custo de produção. A renda da terra sai de maneira diferencial. Tá? Salário, tá? Eu já disse para vocês, né? O mínimo é a subsistência, o máximo é uma negociação política, tá? Ou vamos dizer assim, negociação de economia política, tá? Porque aqui, ó, o salário, essa negociação acontece em vários níveis, tá? Ela acontece lá no John Stuart Mill, no nível do indivíduo, tá? O sujeito ganha um salário, aí ele diz para o patrão, não, eu vou lá fazer um curso e volto mais habilidoso, tá? Então o cara pode ter direito, né, se autocultivar para procurar melhorar, ele pode ter direito a um salário melhor porque ele se especializou melhor, esse é o nível do indivíduo, tá? Mas ele pode também se organizar entre trabalhadores, tá? Por isso que eu botei economia política, ele pode se associar, ele pode se organizar na forma de associação, na forma de sindicato e exigir um salário mínimo, tá? Ninguém trabalha por menos de tanto, tá? Mas essa negociação, ela pode se dar também no nível legislativo, tá? Então, é no nível do indivíduo, né? No nível do aperfeiçoamento individual, é no nível da associação coletiva, né? da cooperativa, da comunidade, e é no nível legislativo, que é no nível nacional, tá? A negociação do salário, né? Entre salário e lucro, é uma negociação que vai acontecer nesses três níveis, tá? Segundo John Stuart Mill. Nossa, Oi? deixa eu fazer uma Negociação de economia política, tá? Que é isso que eu estou dizendo, no nível individual é o aperfeiçoamento do sujeito, no nível da comunidade a associação, são as associações e as cooperativas, né? De produtor e de consumidor, e no nível nacional é a negociação do parlamento, ou seja, dentro de um projeto de lei pela igualdade do direito das mulheres, igualdade civil do direito das mulheres, ou seja, as mulheres têm o direito de ter herança, tá? Porque, como eu disse para vocês, lá na sensibilidade elas não tinham ainda, né? Tá? Taxa de lucro, né? Taxa de lucro ela tende a nivelar, tá? Também não é nenhuma novidade isso, né? A grande novidade está no salário aqui, tá? E na disputa do salário com o lucro, tá? Um lucro é formado, né? Ele tende a nivelar, tá? Entre os setores, né? Pela concorrência, aí tu bota o risco, né? O quão arriscado é o retorno em cima daquele negócio, e mais o grau de monopólio, tá? Porque aí, gente, está surgindo um outro grande assunto da economia, que a gente viu pouco, porque do ponto de vista econômico ele ainda não surgiu como um grande problema, que é o problema dos monopólios, tá? Os monopólios de produção, como é que o cara faz para estabelecer o preço dele? Tá? Não é o custo de produção. Ele tem toda uma teoria que vai surgir, que é a teoria dos monopólios, tá? Então, o grau de monopólio, o grau de concentração de mercado, ele é um determinante permanente do lucro do sujeito. Ou seja, se o cara tem um monopólio, ele consegue ganhar uma taxa de lucro acima da taxa média de lucro do mercado de maneira permanente, tá? Tá? E a renda também é a do Ricardo. Tá? Ou seja, a teoria do Ricardo, tá? Só que assim, aí também tem outra coisa, tá? Que ele vai pegar do sênior esse outro negócio. Em geral, o custo marginal é crescente, né? O rendimento, o custo marginal é crescente, o rendimento marginal é decrescente. É a teoria lá da renda da terra do Ricardo. Tá? Só que ele pegando o sênior, ele mostra que a agricultura também pode ter retornos crescentes de escala em função da tecnologia, tá? Porque também é outro grande assunto, né? Um assunto é o monopólio, tá? O outro grande assunto é essa tecnologia que está exatamente revolucionando aí, né? A maneira como a agricultura está sendo feita, tá? Tá? E aí também